É com imensa alegria que, como curador acadêmico de Bajude, nós lançamos esta nova plataforma chamada In The Book. O objetivo dessa plataforma é divulgar obras jurídicas relacionadas à insolvência de forma a apresentar à comunidade jurídica e aos nossos associados o que há de novo e de discussão acadêmica e doutrinária a respeito da insolvência. Então, é com grande alegria que nós apresentamos hoje a obra Resolução Bancária, Aspectos Controversos, onde eu sou autor juntamente com Felipe Herda. Espero que vocês tenham uma ótima impressão deste novo trabalho de Bajude e sejam muito bem-vindos. Eu queria agradecer esta iniciativa de Bajude, do In The Book, que proporciona para nós, autores, né, Felipe, apresentar a nossa obra, o nosso trabalho e, quem sabe, com isso, contribuir com a comunidade jurídica a respeito de temas tão relevantes relacionados à insolvência. Bom, quando nós nos conhecemos num evento no Rio de Janeiro, Felipe e eu, falamos os dois sobre o mesmo assunto, nós não nos conhecíamos e, coincidentemente, foram duas palestras que se completaram, né? O Felipe é professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, um estudioso do tema a respeito da falência bancária, apresentou na sua palestra um conteúdo teórico e histórico muito robusto, e eu, por outro lado, trouxe a minha experiência prática de mais de 20 anos trabalhando com falências bancárias e com resolução bancária, tanto em fase de liquidação extrajudicial, mesmo na fase falimentar. E deste encontro casual surgiu a ideia de nós escrevermos um livro, que é o que nós estamos apresentando hoje, um livro sobre resolução bancária. Como eu disse para vocês, a gente entendeu que caberia apresentar ao mercado jurídico uma obra que mesclasse teoria e prática, voltada para a falência de banco. É um tema pouco explorado, tem algumas obras publicadas, mas nem de longe chega perto do que tem aí em termos de recuperação judicial e falência, e mesmo artigos, etc. E a gente tentou trazer aqui uma visão a respeito dessa matéria. Nós já sabíamos de antemão que essa matéria ia sofrer mudanças legislativas, né? Existe uma discussão no Congresso, mas, mesmo assim, nós optamos por publicar uma obra analisando a lei atual, a Lei 6.024, de 1974, até porque a gente sabe que o processo legislativo é algo demorado, né? É uma lei que vai demandar muita discussão no Congresso, e, por outro lado, todo o histórico e toda a base teórica desenvolvida no nosso livro não se perde, né? Ela continua valendo mesmo com a promulgação de uma nova lei, novas formas de resolução bancária. Então, foi este, digamos assim, o nascedouro da nossa obra, e eu gostaria muito de ouvir um pouco o Felipe, trazendo para a gente aqui a sua visão do que nós escrevemos, e apresentar aos leitores o nosso livro Resolução Bancária, Aspectos Controversos. É com você, Felipe. Bom, obrigado, doutor Eranlides, obrigado pelas palavras. Realmente, o nosso encontro no Rio foi um encontro muito prazeroso, em que nós tivemos a oportunidade de trocar ideias sobre o tema. E eu acho que o mais interessante desse livro, aliás, eu colocaria 2 pontos muito interessantes nesse livro. O primeiro, como o doutor Eranlides muito bem lembrou, é a ausência de obras sobre liquidação judicial, sobre sistema financeiro nacional, sobre o fortalecimento do sistema financeiro nacional. Tá? Eu digo não só de obras, mas também como cursos, inclusive em disciplinas de faculdades, universidades. Então, nesse evento, nós pudemos trocar experiências, a minha parte um pouco acadêmica, também profissional,
E o Euronides, a lei hoje, 6024, ela possui quase 50 anos de idade. E o Euronides, eu posso dizer, talvez eu esteja errado, mas o Euronides participou de 2 ou 3 processos liquidatórios, dos maiores processos liquidatórios do país. E eu posso dizer que pelo menos o Dr. Euronides tem 20 anos de experiência prática. A minha contribuição do livro é um pouco acadêmica e também um pouco profissional. Eu acho que o livro ele é enriquecedor porque ele traz 3 pontos fundamentais que a gente precisa entender desde a promulgação da Lei 6024, que dispõe sobre a lei que dispõe sobre a intervenção e liquidação extrajudicial. O primeiro é o momento político em que ela foi criada, em que ela foi promulgada. Vivia-se um momento delicado, crise de petróleo. O maior exemplo dessa perturbação é que o próprio Banco Reis, na época, já existia a lei e a lei não foi aplicada. Foi aplicada fundos da reserva monetária para poder, de alguma forma, resolver aquele problema vivido ali pelo Reis. Era um momento delicado, político, como eu disse, vivíamos um período de ditadura, enfim. E a legislação ela foi muito baseada na legislação italiana, num decreto da década de 40, em que ela possui alguns traços, vamos dizer, autoritários. Então, de forma bem rápida, eu acho que o livro ele traz 3 pilares fundamentais e essenciais. O primeiro, sempre voltados para o aprimoramento, e eu acho que eu e o Euronides nós estamos muito alinhados nesse ponto. O aprimoramento da Lei 6024, o aprimoramento, o fortalecimento do sistema de pagamentos, o fortalecimento da credibilidade do sistema financeiro nacional. Dito isso, e passando para os 3 pilares, que talvez de alguma forma a gente possa resumir o livro, nós nos preocupamos, no primeiro momento, em um alinhamento da Lei 6024 com a Constituição de 1988, tendo em vista que ela é anterior, né? Então, a gente teve essa preocupação de pegar os posicionamentos dos tribunais pátrios sobre a recepção ou não, como que toda essa questão vem sendo lidada, não só pelo Banco Central, mas pelos tribunais. E aí, obviamente, a gente passa por questões que envolvem direitos e garantias fundamentais. E mais importante é a indagação que a gente coloca para os leitores. Será que uma lei elaborada na década de 70, em um período extremamente conturbado, ainda é capaz de resolver problemas não só de insolvência, mas outros problemas decorrentes da dinamicidade, da complexidade da sociedade atual? Nós temos aí vários exemplos, tecnologia, enfim. Então, esse é um ponto que nós colocamos para a reflexão dos leitores, né? Sempre repetindo o intuito de aperfeiçoar e garantir uma segurança não só para o regulador, mas também para os integrantes do sistema financeiro nacional. Acho que é isso. É lógico, Felipe, você colocou muito bem. É lógico que a gente tem que olhar para a Lei 6.024 dentro desse contexto histórico e também temos que reconhecer que ela conseguiu sobreviver a um período ditatorial na história do Brasil, foi recepcionada pela Constituição Federal e funcionou e vem funcionando até hoje. Lógico que outros fatores influenciaram, ela sofreu alguns ajustes do tempo, né? Por força até do dinamismo da economia e do mercado financeiro. Mas, sem dúvida nenhuma, né, desde 2008, o mundo todo passou a discutir de forma mais efetiva a alteração e a regulamentação
da falência bancária, né? Hoje vivemos uma situação muito diferente com a tecnologia e bancos virtuais, e não existe mais aquele risco, apesar de termos muitas instituições no varejo, né? Mas aquele risco da corrida bancária hoje mudou para a tela do computador, para a tela do celular, né? Então, a lei precisa realmente de ajuda, né? Inúmeros outros produtos financeiros foram criados, né, depois da promulgação da lei, e tudo isso compõe o sistema financeiro nacional e precisa de uma... Mas, voltando um pouquinho aqui para o nosso livro, a gente precisa deixar claro que, apesar de a gente estar trabalhando com uma lei de 1974, né, muito do que acontece hoje ainda, em termos de resolução bancária, tem que se pautar por essa lei. E tem que pautar também pela Lei 11.101, que se aplica subsidiariamente, né? É uma legislação que, apesar dela ser antiga, ela se vale de uma lei relativamente nova, que é a 11.101, para efetivar, para poder viabilizar a sua aplicação. Daí a interferência de uma legislação na outra e a adaptação e uma nova perspectiva da resolução bancária. Sem dúvida nenhuma, a gente procurou trazer todo esse histórico, né, trazer toda essa contextualização. Eu sempre, pelo menos particularmente enquanto estudante, sempre procuro ver o contexto onde uma legislação foi criada, por que se chegou, porque isso fortalece o conhecimento do Instituto e facilita a aplicação da lei, né? E eu sou uma pessoa que trabalha muito com a lei 6.024, né, em todas as suas nuances. Acompanhei a evolução legislativa, né, dos tribunais a respeito da responsabilidade do controlador, né, a responsabilidade objetiva para a culpa presumida, atos de gestão, como, né, a responsabilidade por período de gestão, etc. Então, tudo isso faz parte de uma evolução, né, e o Poder Judiciário sempre atendeu a esse tamanho, né? E tanto isso é verdade, e aí a gente pode dizer aqui com muito orgulho, né, Felipe, que nós submetemos a nossa obra ao ministro Ricardo Vilas Boas Cuerva, do STJ, né, que é um expoente do Superior Tribunal de Justiça. Ele consultou a nossa obra com muita alegria, aceitou o nosso convite de prefaciar o livro, trazendo justamente isso, né, trazendo uma análise do que a gente vive hoje, do quanto seria interessante, do quanto o mercado clama por uma nova legislação. Com muito orgulho, portanto, que a gente apresenta essa obra aqui e esperamos que vocês, se estiverem dispostos a adquirir um exemplar, façam uma boa leitura e que isso possa enriquecer ainda mais o conhecimento jurídico dos nossos leitores. O que você acha, Felipe? Eu acho que é exatamente isso que você disse. Apesar da lei ter nascido em um período conturbado dentro do cenário político, ela vem se aperfeiçoando, como você mesmo disse, nós temos outros instrumentos que, de alguma forma, se moldaram à lei e atualizaram, como você mesmo diz, a responsabilidade objetiva. Nós tivemos um decreto-lei em que não suspendeu o curso regular das atividades, que era uma grande crítica que a legislação sofria, né? Assim, só o mecanismo, a regulamentação, todo o sistema regulatório era só no sentido de uma medida extrema, ou seja, ou a intervenção ou a regulação. Isso tem o risco, moral hazard, que a gente chama, né? Risco de depois essa instituição, será que essa instituição ela é capaz de retomar, ainda que ela se recupere? E aqui, já finalizando, eu acho
ponto interessante que a gente levanta um pouco no livro e que o novo projeto de lei hoje que tramita, eu acho que ele se preocupou bastante, são medidas preventivas para não adoção de medidas terminativas, por exemplo, como a intervenção ou a liquidação. Nós sabemos, obviamente, aqui no cabe dizer que as instituições financeiras, de uma maneira geral, elas possuem peculiaridades, como, por exemplo, o risco moral de você voltar a contratar, mas também é muito importante que a gente trabalhe com medidas que, de alguma forma, recuperem ou tentem recuperar a atividade econômica, até porque não é bom para o sistema financeiro quando existe uma quebra numa instituição financeira, existe, dependendo do suporte, da sua complexidade, ela tem um efeito em cadeia em todo o sistema de pagamentos, dentre outros. Então é interessante que a gente aprimore também medidas preventivas de modo que a gente não adote sempre medidas terminativas, como eu disse, como a liquidação extrajudicial ou a intervenção. Eu acho que o livro contribui muito nesse sentido, essa reflexão prática, teórica, histórica. Eu acho que o leitor vai poder entender um pouquinho de toda a evolução da lei e o momento que a gente vive hoje. Momento de reflexão, de se pensar o que fazer para garantir ainda mais a estabilidade e a credibilidade do sistema financeiro nacional, que eu acho que é o nosso maior interesse aqui. Bom, é isso aí. Muito obrigado, Ibajude, pela oportunidade e espero poder revê-los com novas obras. Esta é apenas a primeira que está sendo lançada por aqui, mas com certeza outros autores também usarão esse espaço para divulgar o seu trabalho. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, muito obrigado.